Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como é que vocês estão? Que Deus possa abençoar essa terça-feira, que Deus possa nos cobrir com teu sangue e nos dar vitória em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, vamos falar um pouco nessa manhã sobre a igreja. Ontem eu conversava com um amigo meu, um pastor lá da Bahia, e a gente falava sobre a igreja. E a gente vê que muitas pessoas, elas têm se afastado da presença de Deus. Muitas pessoas já não frequentam mais o culto. E a gente entende o porquê disso tem acontecido. Lógico que é tudo cumprimento da palavra de Deus. Eu mesmo estou na igreja, vai fazer 12 anos que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E eu mesmo consigo ver uma grande diferença na igreja quando eu aceitei Jesus e na igreja dos dias de hoje. Antigamente a gente entrava dentro de um templo e a gente sentia verdadeiramente uma esfera sobrenatural. A gente sentia a graça, o poder de Deus. A gente entendia que Deus, Ele estava naquele lugar. A gente sentia essa graça. Mas os tempos foram se passando e nasceu a nova igreja, ou a igreja nova, eu não sei. A igreja do oba-oba, a igreja do pula-pula, a igreja onde tudo pode e nada é pecado, aonde independente do que eu faço, mas Deus conhece o meu coração e o Senhor está comigo. E a gente até aderimos por algum tempo a essa igreja, mas nós percebemos que essa igreja, ela não funciona. Essa igreja, ela não manifesta a presença de Deus. E a gente começa a ver muita meninice dentro da igreja, muitas profetadas. Eu mesmo já recebi quantas profetadas, tanta mentira, tantas pessoas querendo se aparecer, querendo dançar, querendo ser a estrela, querendo ser o quarto membro da Trindade, querendo tomar o lugar de Deus. Pessoas que querem brilhar, pessoas que transformaram o altar em um palco, em um lugar de show. E por as pessoas se perder a presença de Deus, se afastou dessa igreja mesmo. Mas eu cheguei a conhecer um pouco da igreja antiga. A igreja, aonde não era uma igreja que nem a gente tem nos dias de hoje, essa igreja linda e bela, os templos maravilhosos. A igreja, ela era mais simples. Muitos não tinham esses aparatos que tem hoje. Mas quando você entrava dentro daquele lugar e os crentes colocavam o seu joelho no chão, a glória de Deus se manifestava. E eu tenho saudade dessa igreja. E tenho certeza também que muitas pessoas se afastaram da presença de Deus. Muitos deixaram de participar de um culto também, porque deixaram de sentir a presença de Deus. Perceberam que seus compromissos dentro daquele tempo eram somente compromisso com o homem. E eles já não viam mais a presença de Deus, simplesmente um pastor arrogante, simplesmente uma pessoa que se diz ser dono da igreja. E esqueceu que Jesus disse que esta é a minha igreja. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor, a igreja, ela é de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu vida à igreja. Só que as pessoas parecem que se esqueceram disso. Mas Deus, Ele trouxe aqui para trazer uma palavra de ânimo ao seu coração e dizer para você: se prepara, porque está vindo por aí um grande avivamento. Eu vou repetir para você: se prepara, porque está vindo por aí um grande avivamento. Pastor, é impossível. Não, é cumprimento da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia está escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. E todas as vezes que a gente lê algum texto que fala sobre mulher, a mulher é uma analogia da igreja. Analogias são coisas diferentes com pontos semelhantes.
A mulher é a mulher, a igreja são coisas totalmente diferentes, mas elas têm pontos semelhantes. As duas geram vida, as duas geram milagre. A mulher dá luz ao filho, a igreja dá luz a filhos também. Então são coisas diferentes com pontos semelhantes. E tem uma história na Bíblia interessante, conhecida de todos. É a história da mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. A Bíblia diz assim que a filha de Jairo vai adoecer, e a doença é para a morte. Mas Jairo, ele vai até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e começa a clamar insistentemente para que Jesus vá até a sua casa e que ele possa curar a sua filha. A filha de Jairo tem 12 anos, é uma menina nova, diferente da mulher do fluxo de sangue, que está na mesma história também, que parecem ser duas histórias, quando na verdade é uma história só. Aonde Jesus vai até a casa de Jairo, mas no meio do caminho vai passar na frente do Vale dos Leprosos, porque é onde essa mulher ficava, porque ela sangrava há 12 anos, e uma pessoa que sangrasse há 12 anos, ela era tida como imunda. Então aquela menina, aquela mulher, melhor dizendo, me perdoe, ela vê que Jesus passa, ela vê aquela multidão, e aquela mulher, sem hesitar, sem medo de ser apedrejada, porque se alguém percebesse que ela estivesse no meio da multidão, a sentença dela seria morte, e morte de apedrejamento. Mas ela não preocupa com as consequências, ela simplesmente rompe o limite do Vale dos Leprosos, e aquela mulher sai correndo com todas as suas forças. Eu não sei aonde que ela arrumou força, porque ela sangrava há 12 anos, e uma pessoa, segundo a ciência, que há 12 anos tem uma hemorragia que está sangrando, ela não tem força, ela está fraca, apática, anêmica. Só que essa mulher, naquele momento, ela arruma força dentro dela, e essa mulher, ela sai disparada, e quando chega uma grande multidão, ela não consegue chegar até Jesus, e essa mulher, nós entendemos pelo texto, a Bíblia não fala, mas nós entendemos que essa mulher foi engatinhando. Ela entrou no meio da multidão, e por baixo, no meio das pernas, aquela mulher foi rompendo aquela multidão, e quando ela chega, ela toca na orla de Jesus, que é na barra da saia de Jesus, e Jesus, ele para e vira para trás e pergunta: quem me tocou? E logo a mulher se apresenta e diz toda a verdade, e aquela mulher é curada. Nós estamos falando de analogia, coisas diferentes com pontos semelhantes, e eu estou dizendo sobre a igreja. A filha de Jairo representa a nova igreja, ou a igreja nova. A mulher representa a igreja velha. A igreja velha que adoece por liberar o que não devia liberar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fica doente porque ela começa a liberar o que ela não podia liberar. Ela começa a liberar um sangue, ela tem um fluxo de sangue, e ela começa a liberar um algo que ela não poderia liberar. E a liberação daquele sangue, aquele fluxo de sangue, traz uma doença sobre a sua vida, e ela vai ficando apática, ela vai morrendo, ela vai ficando isolada, ela vai ficando esquecida para trás por liberar o que não devia liberar. A igreja velha, ela adoeceu, as nossas igrejas adoeceram porque elas liberaram o que elas não podiam liberar. Foram liberando: não vamos perder o jovem, vamos fazer isso, vamos passar a Copa do Mundo dentro da igreja, e foram liberando um monte de aparatos que não tem nada a ver com a graça de Deus, não tem nada a ver com o sangue do Cordeiro, e foram liberando coisas que não podiam liberar, e de tanto liberar coisas que não podiam liberar, a igreja velha adoeceu. Essa igreja doente, essa igreja que não gera mais milagre, essa igreja que quando nós entramos dentro dela, nós vemos um milagre acontecer, nós vemos cair gelo dentro dela, é uma frieza espiritual tão grande. Você tem que tomar cuidado até perto de quem você senta, que é perigoso você pegar até um resfriado no meio do culto, que parece uma geladeira. Alguns irmãos que já não sabem mais o que é dar glórias a Deus, falar em línguas estranhas,
virou algo inédito em nossas igrejas. Somos pentecostais, mas quanto tempo você vai para a igreja e quanto tempo você já não dá mais aquela rachada de línguas estranhas? Quanto tempo você não dá aquela sapateada no espírito mesmo? Lógico que muitas pessoas são que nem palhaços e eles querem fazer show dentro da igreja, e você logo consegue saber, porque é uma grande diferença de um palhaço sapateando ou enrolando a sua língua dentro da igreja e quando há a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, essa igreja, ela adoeceu porque ela liberou o que ela não podia liberar. Foi liberando tudo quanto é tipo de pecado. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E fizeram da liberdade uma grande libertinagem. E deram vida à nova igreja, ou a igreja nova, a filha de Jairo. É uma menina de 12 anos, representa a igreja nova. E ela não está morta, como muitos dizem. Porque nós olhamos para a igreja de hoje, essa geração, nós olhamos para essa igreja e nós falamos, essa igreja está morta. E o Senhor falou comigo, não, ela não está morta, ela apenas está adormecida. A filha de Jairo, eles acreditavam que estavam morta, mas Jesus garantiu, não, ela está adormecida. A menina não morreu, a igreja não morreu, ela apenas dorme. E Jesus, quando entra lá dentro, ele explica o porquê que aquela menina, porque que a igreja nova está adormecida. Jesus pega na mão dela e diz, Talita cumi, levanta e anda. Quando a menina levanta, Jesus olha para os pais e diz assim, agora pega pão e comida e dá para ela o alimento. A igreja nova precisa se alimentar da palavra de Deus. A igreja nova está adormecida, porque a igreja nova, ela não é alimentada pela palavra. Eles não conhecem a palavra de Deus. É a geração que não lê Bíblia, é a geração do oba-oba, é a geração que não ora, é a geração que não jejuma, é a geração que não tem comunhão com Deus, que não se alimenta das coisas santas e sagradas de Deus. Então se tornou uma geração apática, se tornou uma geração adormecida, e o mundo inteiro diz que vocês estão mortos, o mundo inteiro diz que a igreja nova está morta, mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para trazer uma esperança, tanto para a igreja velha como para a igreja nova, não por aquilo que nós fazemos, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie, porque isso não convém de nós, mas é dom de Deus, é somente pela graça, pelo sangue do Cordeiro, pela promessa que o próprio Jesus Cristo disse, dizendo, esta é a minha igreja e as portas dos infernos jamais prevalecerão contra ela. As portas dos infernos não podem prevalecer contra a igreja. E Jesus, ele mostrou que num só dia acontecerá um grande avivamento. Jesus, ele sai a caminho da casa de Jairo. Jesus sai em direção à igreja nova, mas no meio do caminho, Jesus cura a igreja velha, que está adoecida, aonde pastores que tiveram comunhão com Deus, homens de cãs branca, senhores e senhoras que um dia tiveram a verdadeira comunhão com Deus mesmo, eles adoeceram, mas o Senhor vai te curar, o Senhor vai manifestar o poder dele novamente sobre a tua vida, e através de um toque, quando você parar de olhar para a multidão, quando você parar de se preocupar o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar, porque foi isso que aquela mulher fez. Aquela mulher não quis saber o que ia acontecer, aquela mulher não quis saber o que a multidão ia falar. Aquela mulher, ela foi na contramão do que todo mundo esperava. Tá na hora dos nossos anciões se levantar, tá na hora dos pastores que um dia tiveram comunhão com Deus voltar a orar novamente, tá na hora dos pastores começar a pregar contra o pecado dentro da igreja, independente daquilo que as pessoas acreditam ou daquilo que as pessoas acham, porque haverá um grande avivamento. Quando aquela mulher rompe aquela multidão, Jesus cura aquela mulher naquele mesmo instante. É o que o Senhor fará com a igreja velha. Ele curará a igreja através de um simples toque da igreja. Ele cura a igreja velha, vai até a casa de Jairo e desperta a igreja nova. Se prepara que está vindo por aí um grande
avivamento. E eu profetizo que você que está aí do outro lado, você que ouve a minha voz, que você fará parte deste grande avivamento. Eu profetizo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder de Deus ele vai te invadir. Eu profetizo que você será despertado, você sentirá desejo da leitura da Bíblia, sentirá desejo de voltar ao monte, você sentirá desejo de jejuar, você sentirá saudade quando você acordava na madrugada e dobrava o seu joelho, e o Senhor se alegrará através da sua vida. Se prepara para ser instrumento para essa nova geração, se prepara para o novo tempo que vem vindo, é o tempo do grande avivamento. Que Deus abençoe a todos, guarde essa palavra na tábua dos vossos corações, e eu peço uma vez mais, vai lá no canal da nossa igreja, O Escândalo da Graça, vai lá, se inscreve lá no nosso canal lá, dá um joinha para nós, ajude essa obra a crescer. Nós precisamos de pessoas para ajudar essa obra, precisamos de pessoas para ofertar, para dizimar nessa obra, para abençoar esse trabalho e fazer esse trabalho crescer. Essa foi a promessa de Deus. Por algum tempo parece que eu estava adormecido, mas graças a Deus que o Senhor entrou na minha casa, pegou na minha mão e falou: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. Chega de trevas, é tempo de graça e de luz. Que o Senhor vos abençoe.